nós vamos estudar Hebreus, hoje entrando no capítulo 13, tá, irmãos? Então, vamos à palavra de Deus. A gente sempre é bom retomar aquilo que tem sido visto quando a gente vem meditando ao longo de um livro, né? Aqui, a carta aos Hebreus, nós vemos que desde o começo ele mostra as grandezas de Cristo. Isso tem um propósito, irmãos. Quando ele fala, Moisés é superior, ou Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei. Na verdade, ele está mostrando a beleza da graça de Deus. A graça que é revelada em Jesus Cristo. Amém? Então, aí ele passa a falar da fé. Bom, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como Paulo diz lá em Efésios 2. Então, a linha de raciocínio do autor de Hebreus, seja ele Paulo ou não, segue a mesma linha daquilo que Paulo prega. Natural, o evangelho puro e verdadeiro. Ele passa a dar aqueles exemplos de fé e nos diz que aqueles andaram pela fé, mesmo aqueles que viveram os tempos da lei, na verdade eles viveram baseados na fé que eles tinham no favor de Deus. Isso é graça. A salvação nunca foi pela lei. A lei sempre serviu de tutor para nos levar a Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Sempre nós fomos salvos pela graça. É o único meio de salvação. É a graça em Jesus Cristo. É Ele que nos leva ao Pai, sempre. Depois dele e antes dele virou o mundo. Sempre foi. Então, visto isso, e dando esses exemplos de irmãos do passado que andaram pela fé, ele passa a falar no capítulo 12 a nós com um objetivo mais direto a respeito da necessidade, então, de nós nos achegarmos em santidade. O fato de nós não estarmos debaixo da lei não quer dizer que nós devamos ser menos do que quando eles estavam debaixo da lei. Eu dei o exemplo da questão do dízimo na semana passada, mas eu disse, olha, estou dando só como exemplo, na verdade isso se aplica a todas as coisas. A graça deve levar a gente a ser mais fiel do que a própria lei requeria. Lembram quando a gente estudou o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte? Jesus usa aquela parte que ele fala, olha, os antigos disseram isso, os antepassados, mas, porém, eu vos digo, por exemplo, ele fala, aquele que adulterar era condenado pela lei. Mas ele diz, não, mas eu digo para vocês, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar ela, já é digno de morte. O que Jesus está dizendo ali é que, na verdade, a lei é um parâmetro. Mas existe alguma coisa mais profunda do que a lei. E pela graça,
nós temos que buscar ser mais santos, mais perfeitos, melhor do que a própria lei requeria. Por que isso? Porque pela graça nós entendemos a verdadeira razão de fazer essas coisas. É porque nós não estamos tendo alguma coisa imposta a nós, mas porque nós fazemos isso por gratidão e por verdadeiro temor, temor santo, reverência a um Deus santo, 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 um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus gracioso, que nos deu seu Filho para nos salvar. Tá? Então, isso ele diz nesse último domingo que a gente viu, quando ele faz aquela comparação, olha, nós não nos achegamos ao Monte Sinai, representando a lei. Nós nos achegamos ao Monte Sião, que representa ali a graça em Cristo. Então ele direciona para isso. No capítulo 13, que não é tão longo, na parte final, inclusive os versículos finais, ele vai fazer um desfecho com saudações, mas aqui ele aborda a questão da santidade em termos práticos. Tá? É onde nós lemos aqui, capítulo 13. Olha só como ele vai a prática mesmo da questão. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E assim vai. Nós não vamos seguir a leitura aqui, para não alongar, até porque eu acredito que a gente não vai conseguir explorar tudo isso, né? Não, a minha intenção é explorar um pouquinho mais detalhadamente aqui esses aspectos. Tá? Então a gente vai pegar esses primeiros, nem tudo isso que nós lemos, mas eu li todo o texto e a sequência aqui vocês vão vendo, é mais para chamar a atenção aqui de como ele leva mesmo para todo o assunto para uma prática. Então, comecemos pelo permaneça o amor fraternal. Vamos começar por aqui. Essa pode parecer uma frase banal, irmãos. Permaneça o amor fraternal, mantenham isso. Mas essa expressão ela tem um sentido, um significado mais profundo. Permaneça, quer dizer, mantenha vivo o amor fraternal. Esse é o sentido. Mantenham vivo o amor fraternal. O amor entre irmãos. Ele chama a atenção aqui da necessidade, que a Bíblia enfatiza, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus enfatiza isso. Como seria bom se os homens vivessem em harmonia? Os próprios homens ímpios, eles sabem disso, né? Só que quando chega a parte dos próprios interesses, eles abrem mão. Nós também muitas vezes fazemos isso, né? Quando alguma coisa é mais conveniente para nós, nós também acabamos abrindo mão desse aspecto. Mas qualquer pessoa, o que eu quero dizer é, qualquer pessoa
por mais ímpia que ela seja, ela sabe que o ideal da sociedade humana seria que todos vivessem em harmonia. Que houvesse de verdade uma paz mundial. Tinha uma música fez muito sucesso no passado, né? E para muitos ainda assim é um hino, é um adeus, do John Lennon, aquele ex-Beatle, né? Que já morreu também, mas foi uma das músicas assim mais conhecidas dele, Imagine. Então ele fala de uma série de coisas, imagine, ele fala umas blasfêmias, imagine se não houvesse Deus, se não houvesse religião, você não... Ele fala assim, nada que precisasse ou que causasse separação de religião, separação de países, né? De nações, fôssemos todos uma coisa só, que maravilhoso que seria. Tá, num certo aspecto, ele expressa ali uma coisa que um homem ímpio, como ele era, sente, ele sabe disso. Que maravilhoso seria o nosso mundo se todos vivessem em harmonia. Mas o pecado que existe em nós não permite isso. O crente sabe, né? A gente poderia fazer uma versão dessa música dizendo, olha, imagine um mundo assim, mas onde há Deus, um único Rei, um único Senhor a quem todos nós vamos servir com alegria. Imagine isso e se arrependa dos seus pecados e venha fazer parte disso. Mas particularmente, para nós crentes, eu disse, olha, nós também nós quebramos essa regra, porque a gente não ignora que o pecado habita em nós também. É de se imaginar que o crente faça menos isso do que o ímpio, pelo menos deve ser assim. Mas nós temos que manter vivo o amor na igreja. Aí deixa eu contar fazer uma parábolazinha com vocês, para vocês aqui agora, tá? Para ilustrar. Acho que logo vocês vão entender. Todo mundo lembra aqui um tempo que eu estava cultivando uma hortinha lá e eu trazia aquelas sacoladas de espinafre. Meu Amarildo, que é fã, né? Se esbaldava naquela época. Tá. Onde é que isso começou? Eu realmente comecei a mexer as coisas para fazer uma hortinha e a irmã Edésia, né? Uma irmã, acho que todos aqui conheceram, ela sabendo disso, ela amorosamente me levou umas mudinhas de espinafre. Olha, eu nem lembro se ela me levou ou se ela mandou por alguém, mas olha, ficou sabendo. Depois eu conversei com ela, né? Ela explicou que alguém tinha comentado que eu estava fazendo a horta e que ela tinha lá uma jardineirinha. Na jardineira do apartamento ela tinha plantado coisas assim, né? E aquelas mudinhas que ela tão amorosamente me deu, eu plantei, eu cultivei e cuidei bem por um tempo, regava e produziu muito, muito além do que eu esperava. E tanto que a gente não dava conta, a gente trazia para vocês, né? E até para família, até para irmãos lá na igreja de Casa Verde. Isso porque eram ali 2 canteirinhos, tá?
Mas por que eu estou contando isso? Deixa eu completar a história, vai. Só que passou um tempo e eu não consegui cuidar mais da horta. O que aconteceu? O mato tomou conta. Aos poucos foi invadindo e cobriu, eu pensei, acabou. Aí eu consegui um tempinho, fui lá e comecei a limpar em volta. E quando eu cheguei ali no canteiro, tinha aquele monte de carrapicho. E eu fui pegar para arrancar. O que eu encontro lá? Espinafre. Ainda tinha. Eu ia passar enxada lá no canteiro. Nem fiz. Eu peguei e arranquei na mão aquilo para não tirar o espinafre. E ainda produziu mais um tempo. Hoje, eu não sei o que acontece. Esses canteiros ficavam lá no terreno vizinho, né? Apareceram umas mudas lá no meu quintal e a gente tinha um canteirinho no nosso quintal lá com hortelã. Quem está dividindo espaço com hortelã lá? Espinafre. No casamento do Kevin, eu combinei com a Nádia, a gente fez um bem bolado. Eu levei uma planta, uma primavera, que foi usada para enfeitar, né? Eu peguei a planta e está lá, no mesmo vaso que eu levei. O que brotou no vaso da primavera? Tem lá um espinafre. E volta e meia eu encontro um espinafre aqui, ali. Aí eu estava pensando essa semana, onde isso começou? Infelizmente, o canteiro original, eu de novo não tive mais tempo de cuidar, nem sei como é que está lá, tem que voltar, mas vai minguando, né? Porém, algumas sementes foram espalhando por ali, aqui e ali, tem um pouquinho. Então, agora, baseado nisso, irmãos, nesse exemplo, nessa ilustração que eu estou dando para vocês, tá, isso é uma ilustração. O que eu estou contando é real, mas eu quero usar isso como ilustração para aquilo que nós vamos falar. Esse versículo nos diz: permaneça o amor fraternal. Mantenha vivo o amor fraternal. Não, manter vivo não é só deixar continuar. Para manter uma coisa viva, a gente precisa cultivar. A tendência é que quando a gente cultiva uma coisa, ela fica mais viçosa, vai produzir mais e vai espalhar. Então, o ato da irmã Edésia, tá? Ela me deu mais do que mudinhas de espinafre. O carinho daquela irmã, né, com que ela fez, eu vejo assim, como um exemplo daquelas pequenas coisas que a gente pode fazer para um irmão, para cultivar o amor. Vocês me entendem? Pequenas coisas. Coisinhas que podem ser minúsculas. Talvez alguém possa dizer, não tem nada demais. Realmente, para ela não gerou custo, sei lá, alguma coisa. Mas foi um ato de amor.
E vejam como isso espalhou. Assim como o espinafre, as mudinhas de espinafre dela se multiplicaram, rendeu, né? Aquilo que eu pude compartilhar com os irmãos foi um ato de amor meu também. Concordam? Eu não estou querendo glória para mim. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que o meu ato de amor para vocês, aquele monte de espinafre que a gente trouxe para vocês, foi fruto de uma sementinha que ela lançou. Então, é assim, irmãos, dentro da nossa vida, nossa convivência, o amor fraternal, aquelas pequenas atitudes contam para cultivar, para fortalecer o amor fraternal. Tá? É isso que eu quero passar para vocês. Então eu vejo coisas que a gente faz, algumas coisas com frequência, outras eventuais, né? Que produzem isso. Eu tenho quase certeza que qualquer irmão aqui, qualquer irmão, qualquer irmã aqui vai poder rapidinho lembrar de alguma coisa legal que te agradou, que algum irmão ou alguma irmã fez por você. Né? Que você sentiu o carinho, o amor dela por você. Isso é bom. Agora, certamente essas coisinhas multiplicam. Tem um dito popular que diz: gentileza gera gentileza. É um reflexo disso. Mas não é só dar o troco. Se irmão Daniel me faz algum bem, mas lógico que eu me sinto motivado quando eu tiver a oportunidade de fazer um bem para ele também. Certo? Mas sabendo o quanto isso é bom para mim, o irmão me fez uma coisa agradável. Bom, o que eu quero para mim, eu quero para os outros também. Isso deve motivar a gente a multiplicar as sementes, né, que a gente recebe. Não adianta a gente simplesmente se apegar, olha, a nossa igreja é uma igreja amorosa na nossa convivência e a gente acomodar. Sabe por quê? Aí vai acontecer o que aconteceu no meu canteiro. O espinafre estava lá, tá? O amor pode estar aqui. Mas se a gente não cultivar, o mato vem, toma conta e isso vai, né? O amor vai esmorecendo, vai enfraquecendo aos pouquinhos. Ficam sementinhas espalhadas aqui e ali? Ficam. Mas ele vai minguando. Tá? Então é importante a gente ter essa concepção prática, irmãos, prática, de que o amor é alguma coisa que deve ser cultivada. Nós somos muito falhos nisso, em cultivar. Vamos lembrar que isso começa em casa, né? No nosso relacionamento com os mais próximos e vai até o irmão que a gente tem talvez menos a ver, né? Ou menos contato com esses. Mas o que deve motivar a gente é isso? Sabendo que é uma coisa que agrada a Deus e sabendo que o meu irmão é alguém salvo por Jesus Cristo, então precioso aos olhos de Deus, não pelo que ele de fato é como pessoa, mas precioso porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus, né? Todos nós adquirimos valor
por causa de Cristo. Tem aí no meio gospel uma série de músicas, né, que enfatizam quanto você é precioso. Mas eles ignoram isso. É uma filosofia hedonista, aquela que valoriza o homem, né? Você é precioso, por isso que Deus quer você. Não, não é isso. Você é como disse o pastor Neil, você é um lixo. Mas, a partir do momento que você é salvo por Jesus Cristo, você se torna algo precioso para Deus. E se eu amo a Deus, eu devo amar meus irmãos que foram gerados por Ele, gerados em Cristo Jesus. Então a gente vai entendendo, pela graça, uma maior responsabilidade de amar ao nosso próximo. O apóstolo Paulo, para dar um exemplo, né? Ele era um judeu. A lei dizia que ele deveria amar o seu irmão, especialmente o seu irmão judeu. Só que quando ele se deparou com irmãos judeus que tinham uma fé diferente da dele, falando dele antes de se converter, né? O que ele fez? Ele não hesitou em sair e perseguir eles. Ele odiou aqueles homens. Agora, olha a diferença. Depois que ele se converteu, ele não virou, como a gente diz, virou bandeira, ele não mudou de time. Não, agora eu vou amar os judeus cristãos e vou odiar os outros, os que não são. Não. Agora ele passou a amar aqueles irmãos que ele perseguia, amém? E deu a vida dele por aqueles. Mas ele chega a dizer que ele trocaria a própria salvação pessoal dele pelos seus irmãos judeus, para que eles se convertiam. Ele usa essa expressão para dizer que ele faria de tudo para ver sua nação redimida, salva por Jesus Cristo. Ele expressa ali um amor imenso por aqueles que odiavam ele agora. Como ele odiava os cristãos antes, agora, ele sendo um cristão, ele era odiado por aqueles outros. Mas ele amava a eles, desejando a salvação deles. E ele cultivou isso. Paulo nunca cultivou o ódio aos judeus. E mais ainda na igreja, quantas vezes ele fala da importância de nós amarmos uns aos outros? Quantas vezes ele repassa isso? Porque é vontade de Deus. Então, nós não devemos entender esse permaneça o amor fraternal como deixa rolar, deixa continuar. Para permanecer de verdade, a gente tem que cultivar isso. Então, em termos práticos, se mexa, faça coisas. Né? Aquilo que você já faz, continue fazendo. Amém? Se você não faz, ou se você pode fazer outras coisas, surgindo oportunidade, faça. Nunca deve ser motivo para nós não mantermos isso vivo. Tá bom? Então eu disse que a gente não ia pegar tudo. Ficamos com o amor fraternal. Bom, vamos centrar nessa mensagem de hoje. Tá bom? A gente fala próxima ocasião sobre hospitalidade e outras coisas. Que Deus abençoe sua palavra. Que a gente possa cultivar, irmãos, que o nosso canteiro possa brotar e possa espalhar sementes por aí também. Tá. Vamos lá.